Olá! Em 2014, 20% dos presos no país trabalhavam e 8% estudavam. No país que tem a quarta maior população carcerária do mundo, a ressocialização dos detentos é o desafio do sistema prisional. O programa Em Discussão Especial de hoje trata das alternativas para esse processo. Nossos convidados são a advogada doutora Adriana Nunes Martorelli, vice-presidente do Conselho Penitenciário de São Paulo, Marcos Fux, diretor adjunto da ONG Internacional Conectas Direitos Humanos, e a deputada estadual Márcia Lia, do PT, titular da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado pela presença de vocês aqui neste programa Em Discussão Especial. A repórter Carla Francisco mostra agora a história de Emerson, egresso do sistema prisional, quase um psicólogo e inserido no mercado de trabalho. Aos 28 anos, Emerson está feliz da vida. Cursa o último ano de psicologia e foi contratado em uma confecção. Mas nem sempre foi assim. Ele já esteve preso, cumpriu 8 anos de detenção por tráfico de drogas e associação criminosa. Desde jovem, desde sempre fui, de certa maneira, ao ver o conteúdo da mídia, aquilo que de certa forma me despertava o desejo de ter, e nessa cultura de ter, e olhando para a minha realidade, não tinha condições de ter aquilo que eram meus objetos de desejo. Mas eu percebia que as pessoas que tinham atividades na criminalidade tinham aquilo que eu gostaria de ter nas atividades dele. Então, jovem, com pouca estrutura de acompanhamento e outras propostas educacionais, culturais, essas questões todas, sempre dentro daquele quadrado, eu fui deixando-me levar para mais próximo dessas atividades. Ele conta que dentro da penitenciária esteve ainda mais próximo da criminalidade. Dentro da prisão, o meu envolvimento, minhas atividades foram maiores do que fora, por conta do convívio, por conta daquilo que era conversado, por conta da cultura interna do ambiente prisional. O primeiro 1 ano e 6 meses de prisão foi uma elevação maior no nível de criminalidade e atuação na criminalidade. Hoje o Emerson trabalha como relações públicas em uma empresa transformadora com sede em São Paulo. Criada em 2014, ela produz moda sustentável a partir de algodão orgânico e PET reciclado. Além disso, insere os ex-presidiários no mercado de trabalho. Entre 2004 e 2014, o número de encarcerados no Brasil aumentou 80%, passou de 336.400 para 607.731. O Brasil ocupa a 4ª colocação no ranking da maior população carcerária do mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 2.200.000 presos. Em segundo, a China, com 1,5 milhão. Em terceiro, a Rússia, com 670.000. E então o Brasil, com 607.731 detentos. Oferecer uma nova chance para estas pessoas já era um sonho antigo do austríaco Gerfried. Ele chegou no Brasil há 14 anos e ficou chocado com as diferenças sociais que viu por aqui. Fora das situações sociais diferentes aqui no Brasil, eu também tive contato com a sorte de chegar a conhecer o Gunter Skubic, que era um padre da Áustria que trabalhou na pastoral carcerária. E através dele eu cheguei a conhecer um pouco mais do sistema penitenciário aqui no Brasil. Eu estava bastante incomodado com a desigualdade, com a violência urbana. Não estava acreditando que é tanto assim como a sociedade está tratando com essas questões, né? Então não estava enxergando um ex-presidiário como um criminoso, por exemplo, sabe? Mas sim como uma pessoa que tem falta de oportunidade, né? Ou que vive com certas dificuldades na sociedade. O Estado paulista abriga 219.053 presos, o que equivale a 36% dos detentos do Brasil. Em todo o país, 70% dos prisioneiros eram reincidentes em 2009. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Desta estatística, o Emerson quer ficar de fora. O Emerson é nosso Relações Públicas, né? Ele trata tanto com o egresso do sistema prisional quanto com as instituições.
Quando a gente começou a pesquisa para o desenvolvimento da marca, falando no egresso do sistema prisional, a gente foi procurar todas as instituições que se envolvem nessa causa, né? Desde pastoral carcerária, até a FUNAP, a SAP, e a gente chegou no AfroReg, né? O AfroReg tem uma agência de empregabilidade para ex-detentos, né? A Segunda Chance, e o Emerson trabalhava no Segunda Chance. Então, o pessoal do AfroReg sempre esteve muito próximo da Pano Social, nos incentivando, nos ensinando, e foi lá que a gente conheceu o Emerson. A Pano Social tem um projeto que chama Educando para o Trabalho Sustentável, onde a gente vai mostrar a funcionalidade da Pano Social e que vale a pena contratar egresso do sistema prisional para o ramo de confecção, que é um ramo hoje que tem falta de mão de obra, né? Então, pegar aquelas pessoas que já têm alguma habilidade, né, e trazer para a Pano Social, mostrar que isso funciona e replicar isso para o mercado, colocando essa mão de obra nas nossas oficinas parceiras, terceirizadas, e ofertar essa mão de obra também para o ramo de confecção, né? E o Emerson entrou nessa fase em que nós o chamamos para mostrar o projeto Educando para o Trabalho Sustentável. Então, ele entrou como apoio psicológico e quando a gente viu, ele estava totalmente envolvido e hoje trabalha dentro da Pano Social. O Relações Públicas hoje tem sonhos, objetivos, reconquistou a autoestima e a confiança das pessoas. Tarefa, segundo ele, dificílima para quem já esteve atrás das grades. A grande maioria das pessoas que vão para a prisão são usuários de drogas, com pequenas quantidades de drogas, que descontrolaram no vício, sabe? Chegam dentro da prisão e percebem a cultura interna, que só se fala de prisão, só se fala de desejos de cometerem algo fora da prisão, entendeu? E acabam adotando para suas vidas algo que na realidade realmente não são, né? Ou seja, pequenos delitos que levaram até o interior da prisão, e essas pessoas, ao ter contato com outro nível de conversa, com outro nível de interação dentro da prisão, elas imaginam ser algo que na realidade não são. Então, isso é uma das reflexões que eu tenho, que existe um problema. E esse problema, da forma que está sendo tratado, né, penalmente, não é a melhor forma, porque é fato, segundo pesquisas da FGV, de diversas pessoas, que a grande maioria das pessoas que estão dentro da prisão, e eu vi isso, são pessoas com vínculos descontrolados na droga, cometeram pequenos delitos. Então, essas pessoas não devem ser tratadas penalmente, né, mas sim em saúde pública, né, para que tenham um acompanhamento, para que tenham um tratamento que que possa diminuir as consequências na vida dela. Ver o Emerson assim, concentrado, trabalhando, produzindo, aprendendo e ensinando, é a maior realização dos empresários. O trabalho em si é muito gratificante. A gente enxerga cada vez mais a importância do trabalho que a gente está fazendo. O retorno da sociedade também é muito positivo, que também mostra mais uma vez que a gente está no caminho certo. Meu sonho é que exista uma ponte sem muros entre a sociedade e as prisões, para que as pessoas tenham a possibilidade de enxergar que dentro das prisões existem pessoas, existem seres humanos, e que não são aquilo que a mídia, alguns conteúdos perversos da mídia, coloca como animais, como pessoas desumanas, né? Porque esse é o princípio das guerras, desumanizar as pessoas, e aí com as pessoas desumanizadas faz o que quiser, né? Não precisam dos direitos, não precisam das atenções. Então, eu acredito que nós temos que olhar, sim, independente dos erros, independente dos feitos, e esses feitos também, dessas pessoas, temos nós responsabilidade. Doutora Adriana, vamos começar aqui por uma das reflexões do Emerson, um dos relatos dele. Ele começa dizendo que ele, na prisão, ele esteve muito mais perto da criminalidade. Qual é a esperança de uma pessoa que entra na prisão? Em primeiro lugar, eu fico emocionada de rever o Emerson por aqui. Ele é um amigo pessoal, alguém que eu conheci também na AfroReg, né? Alguém que pertence também ao quadro da minha Comissão de Política Criminal e Penitenciária que eu presido na OAB. E de fato, ele é esse moço mesmo, né? E ele é o retrato, ele é o perfil da juventude que está encarcerada, né?
69% da população encarcerada tem menos de 29 anos, tá? Exatamente na faixa etária dele. Né? 70% tem menos de 29 anos, né? Entre 18 e 29 anos. Se vê também um boom, um aumento da internação de adolescentes autores de ato infracional. Né? Então, o adolescente autor de ato infracional, ele sai e imediatamente o sonho dele é ir para os CDPs. Eu vi, ninguém me contou, eu fui ouvidora da Fundação Casa há 6 anos e meio, e pude ouvir em diligências que fazíamos, inclusive teve um momento tenso e intenso de uma unidade que estava muito bem, uma casa, né, o Centro de Atendimento Socioeducativo ao adolescente em Jacareí, era uma unidade que estava redonda, que estava perfeita, estava funcionando. Perfeita em que sentido? Né? As assistências estavam sendo oferecidas. Que assistências? Você ofertar para aquele indivíduo que infracionou, primeiro um nome, né? Porque a primeira coisa que se pede no sistema é um nome. Você passa a ser um número de matrícula e aí o número é muito longo, porque normalmente são 6, como é que fala? São 6 números, né? 3 dígitos, então você some até como número e aí você vira, é o bandido, né? E tal. E aí a sua personalidade, ela vai se amoldando a essa realidade, que é exatamente o que o Emerson coloca. E o Emerson, né, deixo aqui um beijo para ele, que obviamente ele vai assistir esse programa, um querido. Estaremos sexta-feira juntos na Câmara dos Vereadores, ele vai receber o prêmio Jovem Liderança, ele é um dos 3 indicados, estou muito orgulhosa, sexta-feira às 19 horas na Câmara. E ele é exatamente esse perfil, são meninos inteligentes, interessantes, porque ninguém com a idade dele, com 26 anos, vende 1 tonelada de droga se não tiver liderança. Né? E o Dr. Alvino Augusto de Sá, que é um querido consultor, é um dos criminólogos mais sérios que a gente tem no país, é um homem que realmente penetrou no sistema prisional, ele diz, e até no filme Sem Pena, que eu indico aqui aos espectadores que assistam, o filme Sem Pena, feito pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa com parceria do Banco do Brasil, que todos nós assistimos, inclusive, sim, não é, Fux? Sim. É um filme que traz exatamente, produto para essa nossa discussão, né? É o jovem, periférico em todos os sentidos, né? Periférico porque ele é de uma família cujo núcleo é desestabilizado, porque normalmente não tem um local para se instalar como família, não tem uma casa, né? Às vezes está lá numa moradia inadequada, irregular, obviamente também não tem saneamento básico, né? Escola também não tem, a saúde não precisamos nem falar, porque acho que é um problema nacional. Né? E aí o Estado brasileiro, o que ele faz? A única resposta que ele dá, já que os mecanismos informais de contenção da criminalidade, os mecanismos de prevenção do crime não funcionam, que é sobre tudo isso que eu estou falando, é o núcleo familiar estruturado dentro de uma comunidade que possa vivenciar ser comunidade, né? Que tenha saúde, que tenha educação, básico, roupa, enfim, esses objetos de desejo o tempo inteiro sendo estimulados ao consumo, o tempo inteiro. O consumo é um problema ecológico, um problema social e político que a gente tem aqui, e é isso que nós temos. Qual é a esperança? Primeiro, é a vontade interna de cada um, né? É a vontade interna de cada um. É você reconhecer seu potencial dentro dessa prisão, ver se você realmente quer aquilo para você, né? Como eu disse, muitos adolescentes que eu vi na Fundação Casa tinham como sonho de consumo, como sonho de projeção vital, ir para o CDP e de lá fazer uma carreira mais produtiva na criminalidade. E foi o que ele disse, eles são levados a acreditar que são algo que não são. Portanto, quando a gente hoje fala em facção criminosa, a gente pensa que as facções são imensas, super articuladas, e não é exatamente isso. Mas eles acreditam que é.